Livro O Poder do Louvor, autor Merlin Carters. Narração Rosinha Gondim. Continuação, capítulo 4, parte 1. Conte as bênçãos. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações? Então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Tiago 1, 2 a 4. Deus tem um plano todo especial para a nossa vida, que foi iniciado há muito tempo quando Ele nos criou. Ele nos modelou amorosa e cuidadosamente, obedecendo a especificações precisas, sendo cada detalhe da maneira que Ele quis. Nossa aparência, habilidades, lugar de nascimento, a família em que nascemos ou a falta dela. Coisa alguma sobre nós ou sobre nossa vida acontecida até o momento foi meramente acidental. Pelo seu amor, Ele estende sua mão e nos atrai para si através de circunstâncias que Ele coloca em nosso caminho, justamente com este propósito. Nós passamos por um novo nascimento, uma vida nova através do Espírito Santo, na ocasião em que aceitamos o seu Filho, Jesus Cristo, como nosso Salvador. E fomos batizados e saturados com o Espírito Santo. Agora, o plano de Deus é aperfeiçoar-nos, pois, devido à nossa fé, Ele nos colocou neste lugar do mais alto privilégio, onde agora nos encontramos e nós, confiantes e alegremente, ansiamos pelo dia quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Romanos 5, 2. Deus quer nos tornar em alguma coisa, quer nos transformar. Claro que já sabemos disso. Deus quer que nos tornemos mais amorosos, mais bondosos, mais pacientes, quer que tenhamos mais fé, paz, docilidade, amabilidade, humildade e autodisciplina, a fim de que possamos ser suas testemunhas onde quer que estejamos. Não é verdade? Todos concordam, mas a maioria acha que deve entrar num rigoroso programa de autoaperfeiçoamento, procurando se tornar mais amorosos, bondosos, pacientes, humildes, amáveis e disciplinados. E o pior é que quanto mais se esforçam as pessoas, mais frustradas se tornam. A mudança tem que ser feita por Deus. Ele quer que nos entreguemos a Ele e confiemos que Ele operará a transformação em nós. Com os olhos bem abertos para as misericórdias de Deus, peço-vos, meus irmãos, como um ato de culto inteligente, que entregueis os vossos corpos num sacrifício vivo,
consagrando-os a Deus, que por certo os aceitará. Que o mundo que nos rodeia não vos comprima nos seus próprios moldes, mas deixai Deus reformar a vossa mente, de maneira a poderdes experimentar na prática como é benéfico o plano de Deus no que vos diz respeito, como satisfaz todas as suas exigências e como encaminha para a meta da verdadeira maturidade. Romanos 12, 1 e 2. E como efetua Deus essa reforma de nossa mente? Como é que Ele anula nossos velhos hábitos de pensamento e de ação, nossas particularidades, as quais gostamos de denominar de características de personalidade, gostos e aversões pessoais, preferências, opiniões fortes, mas que na realidade, num exame mais cuidadoso sob o escrutínio do Espírito Santo, da verdade, veremos que não passa de um comportamento egocêntrico, defensivo, egoísta, que durante anos nos tem separado do amor de Deus e do amor ao próximo. Quais são os métodos usados por Deus para nos transformar? É certo que isto representa uma grande alegria, embora presentemente estejais temporariamente vexados por toda a espécie de provações e tentações. Não se trata de um mero acaso, mas de uma possibilidade de pôr à prova a vossa fé, que é infinitamente mais valiosa do que o ouro, pois ouro, como sabeis, não é eterno e tem de ser purificado pelo fogo. É uma provação da vossa fé, que tem por finalidade trazer-vos louvor, honra e glória no dia em que Cristo se revelar. 1 Pedro 1, 6 e 7. É assim que a nossa fé cresce. Vimos anteriormente como a paciência, a tolerância e a perseverança se fortalecem quando nossa vida é cheia de dificuldades, tentações e problemas. Já ouvi muitas pessoas dizerem: se for esta a única maneira de se conseguir paciência e fé, acho que prefiro não ter essas qualidades. Se é assim que o leitor pensa, é porque não confia em Deus. Lá no fundo, você tem dúvidas sobre o plano divino e o amor que o Senhor tem por você. Quando Deus disse ao profeta Jeremias que ele deveria ir com os judeus para o cativeiro na Babilônia e que lá ficaria o resto de sua vida, Deus também disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Os anos de sofrimento na Babilônia faziam parte do plano de Deus para Jeremias e para os judeus. Foi um bom plano, ótimo até, preparado para lhes dar o que desejavam, um futuro cheio de esperança. Todo plano de Deus, seja para você ou para mim,
é um bom plano. Você pode acreditar nesta afirmação? Será que a fé pode crescer em circunstâncias fáceis e agradáveis? Pode sim. Esperarmos e confiarmos mais e mais nas promessas de Deus, mas a purificação, a prova de nossa fé, terá que vir através de circunstâncias que são um desafio à nossa determinação de crer. Esperar e confiar na palavra de Deus, apesar do que se afigura ao nosso bom senso. No decurso de nossa vida, sempre confiamos em nosso bom senso e em nossas emoções e em nosso intelecto para orientar nossas crenças. Para exercitar a fé, precisamos romper com este hábito. Lembremos-nos de que a fé é uma deliberada determinação de acreditar em algo que não podemos ver e cuja evidência não podemos sentir. Quando vemos que tudo está dando errado, mas mesmo assim ficamos firmes na palavra de Deus e o louvamos, por sabermos que Ele está operando para o nosso bem. Então, nossa fé se fortalece grandemente. Como foi que a fé de Abraão se fortaleceu? Será que nós teríamos fé suficiente para subir uma montanha com um filho único, preparados para sacrificá-lo no altar por ordem de Deus, e ainda acreditar que Deus iria abençoar-nos e multiplicar nossos descendentes através desse mesmo filho? Se você fosse amigo de Abraão, será que poderia observar a sua louca aventura de fé e ainda louvar a Deus, acreditando que, mesmo que Abraão estivesse cometendo um erro, Deus transformaria este erro em bem? Somente Deus pode nos reformar, dar-nos nova forma interior. A nossa parte consiste em seguir o conselho de Paulo aos Romanos. Submeter-nos inteiramente a Ele. Crer que Ele está cuidando de tudo e depois aceitar alegre e prontamente, com agradecimentos e louvor, todas as circunstâncias impostas por Deus para efetuar a sua transformação em nossa vida. É muito conhecida a história do pastor que orou a Deus pedindo que ele desse mais paciência. No dia seguinte, a sua eficiente e muito antiga secretária ficou doente. No seu lugar, apresentou-se uma moça voluntária que provou ser a criatura mais vagarosa que o pastor já vira. Ele ficou muito contrariado e irritado, mas não disse nada. Mas finalmente compreendeu que a nova secretária era uma resposta à sua oração. De que outra maneira podia ele aprender a ter mais paciência? Começou a agradecer e a louvar a Deus pela secretária substituta que ele enviara, e em pouco tempo ela melhorou consideravelmente. A fé e a paciência são características essenciais à vida e ao testemunho cristãos.
Há, porém, ainda uma outra qualidade que precisamos ter. Sem ela, perdemos o que há de mais importante nas boas novas de Deus. Segue o amor, escreveu Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 1. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, para que a vossa alegria seja completa, disse Jesus. João 15, 12 e 11. Amor, amor, amor. Nós, os cristãos, falamos muito sobre esse assunto. Deus é amor. Jesus o ama. Eu o amo. Mas, lamentavelmente, nós não amamos realmente o nosso próximo. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Para nós, o amor é a coisa mais importante do mundo. Fomos feitos para amar a Deus e uns aos outros. Quando não amamos, tudo nos corre mal. Tornamo-nos demasiadamente sensíveis, ressentidos, temerosos, detestáveis e dominados por sentimentos de culpa. Nossos ressentimentos, nossos receios e frustrações, nosso mecanismo de defesa, nossas armas de destruição, tudo provém da falta de amor. Os educadores, psicólogos, sociólogos e outras autoridades já revelaram a diferença que o amor faz no desenvolvimento do ser humano. Um amor que aceita, que aprova, que acredita nos outros, que é paciente, bondoso, que não é egoísta nem invejoso, que não guarda rancor e não se incomoda quando sofre uma injustiça. Um amor leal que acredita e espera o melhor, que não se alegra com a injustiça, mas sim quando a verdade vence. Um amor de tal espécie resiste a todas as circunstâncias adversas sem fraquejar. É esse o amor que Deus tem por nós. E é esse o amor que Ele ordena que tenhamos uns aos outros. É esse o amor que cura as velhas feridas de mágoas, que expulsa antigos receios, que dissipa ressentimentos e rancores. É esse amor que nos torna íntegros e capazes de corresponder com um amor livre do medo e de ser rejeitado ou magoado. É o amor que os gregos chamavam de ágape, uma afeição deliberada, racional, propositada e espiritual. Esse amor é o fruto do Espírito Santo e, quando perfeitamente maduro, é a luz que conduz outros à fonte dele, o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Os dons e manifestações do Espírito Santo têm como finalidade específica mostrar o amor e a solicitude de Deus para conosco, para com cada uma de nossas necessidades. Deus nos cura porque ama. Faz milagres porque ama. Deus é amor, e o seu poder manifestado em nós e através de nós é amor.
um amor sobrenatural, divino, intensamente pessoal, pelo indivíduo criado por ele. A mensagem que ele manda ao mundo é a mensagem do amor. Nós fomos os escolhidos para ser seus mensageiros, os canais pelos quais seu amor fluirá. O seu plano para que isto seja executado é fazer-nos amar também. Agora, se o amor somente chega até nós através de Deus, e se ele é fruto do Espírito Santo, como pode Jesus nos ordenar que amemos? Não temos que esperar até que ele nos torne mais aptos para amá-lo? Nesse caso, também entra uma promessa da palavra de Deus, que precisamos aceitar pela fé. O amor é fruto do Espírito, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita em nós. Portanto, podemos esperar que o amor esteja presente em nossa vida. Foi-nos dada a habilidade de amar, mas é nossa a iniciativa de praticá-lo pela fé. Lembremos-nos de que o ágape é um amor deliberado, intencional. Deus nos ordena que nos amemos uns aos outros, mesmo que não sintamos amor. O que acontece quando agimos dessa maneira, resolvendo obedecer a palavra de Deus? A nossa atitude de fé liberta o poder sobrenatural do amor de Deus, e esse poder começa a nos transformar, tornando-nos mais dispostos a amar, ao mesmo tempo que o poder de Deus flui por nosso intermédio para a pessoa que deliberadamente nos propusemos a amar. E como é que isso funciona na prática? Eu tinha pedido a Deus que me tornasse mais capaz de amar. Cheguei até a pensar que eu não era uma pessoa totalmente desprovida dessa qualidade. De fato, viajando e auxiliando espiritualmente a milhares de pessoas e todas sendo abençoadas, regozijava-me porque me sentia capaz de amar a todos, constantemente. Certo dia, porém, deparei com uma pessoa tão miserável e repulsiva que recuei instintivamente e compreendi com horror que eu não sentia amor algum por aquela criatura. Desejava até que ela desaparecesse da minha frente o mais rápido possível. Era uma jovem que fora levada ao meu gabinete pelo seu namorado, que era soldado. O rosto dela estava sujo e cheio de maquiagem velha. O cabelo parecia de fios de arame e as roupas estavam imundas e rasgadas. Suas pernas cheias de cicatrizes e de manchas de sujeira. O mau cheiro que se desprendia dela enchia a sala. A expressão do seu rosto era mal-humorada e horrível. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Essa pobre criatura fora ao quartel para contar ao soldado que estava esperando um bebê dele. O rapaz admitia ser o responsável pelo seu estado, mas recusava-se categoricamente a se casar com ela. Ela havia tido um acesso de fúria e ameaçara matá-lo e depois a si própria. Ela já tinha
uma outra criança, sem pai, e desta vez estava decidida a casar-se ou a morrer. Eu nunca tinha visto uma pessoa tão repelente, tão desesperada, tão assustada e tão solitária. Entretanto, até mesmo o pensamento de orar por ela me era repugnante. Não tinha vontade de tocá-la. Senhor, orei em espírito, por que me trouxeste a mim? Ela é minha filha, veio a resposta. Ela está perdida, precisando do meu amor e da minha cura. Eu a trouxe aqui para você amá-la e dar-lhe do meu amor. A dolorosa compreensão disso atingiu-me em cheio. Eu me gabara de ser capaz de amar e agora recuava à vista de uma pessoa que necessitava desesperadamente ser amada. Ó Senhor, clamei interiormente, perdoa-me. Agradeço-te por me mostrares como meu amor é superficial e egoísta. Tira de mim esse defeito e enche-me com o teu amor por ela. A moça estava soluçando e o seu olhar parecia abobalhado por causa das pálpebras inchadas e lambuzadas de rímel. Por favor, Senhor, disse ela, faça alguma coisa. Você acredita em Deus? Sim, respondeu baixinho. Crê que Ele possa ajudá-la? Ela hesitou um pouco e depois falou vagarosamente. Eu sei que Ele pode me ajudar, mas não creio que Ele o queira. Eu já fui crente, mas olhe para mim agora. Mesmo que Ele quisesse me ajudar, o que poderia fazer para me tirar desta situação? Deus pode e quer ajudá-la, disse com uma convicção que eu mesmo não sentia. Ela sacudiu a cabeça e os seus ombros se curvaram em absoluto desespero. Por favor, disse-lhe, tente entender que Deus a ama. Ele a encherá com a sua alegria e paz e resolverá todos os seus problemas antes que você saia desse escritório. A garota me encarou boquiaberta e o soldado olhou como se pensasse que eu ia tentar forçá-lo a se casar com ela. Foi Deus quem a trouxe aqui hoje. Continuei. Ele permitiu todos esses problemas em sua vida justamente para que você pudesse entender o quanto Ele a ama. Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. E se você começar a confiar nele e a lhe agradecer por tudo que já lhe aconteceu, descobrirá que Deus a está ajudando neste momento. Agradecer-lhe por isto? Seus olhos chamejavam novamente, com uma raiva repentina. Tudo o que quero é que este homem case comigo para que o meu filho tenha um nome. Olha aqui, mostrei-lhe um versículo sublinhado na Bíblia, que estava aberta. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18.
Virei as páginas rapidamente e abri em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Seus olhos se fixaram em mim em desconfiança completa. Nesse momento, compreendi a inutilidade de expor a uma criatura tão amargurada o amor de Deus ou qualquer outra espécie de amor. Ela não conhecia o significado de tal palavra. Somente Deus poderia iluminar o seu entendimento. Posso orar por você? Claro, por que não? Quando fui pôr a mão na sua cabeça, vi que estava muito suja e necessitando de uma boa lavada. A vontade de recuar me fez estremecer. Ó Senhor, sussurrei, o teu amor por nós é infindo, muito maior do que o pequenino amor que nós somos capazes de sentir. Por favor, Deus, toque-a com teu amor agora e ensina-me a amá-la. Coloquei então a mão firmemente sobre a sua cabeça e orei em voz alta. Senhor Deus, sei que é da tua vontade que louvemos a ti em tudo. Nada pode acontecer neste mundo sem a tua vontade e permissão. Esta tua filha, querida, já foi muito magoada. Ela está doente, humilhada, abandonada e desprezada pelos homens, mas eu sei que tu a amas. Agradeço-te por tudo que a trouxe a este dia de sua vida. Abençoa, Senhor. Creio que neste momento tu a estás ajudando a ver o teu amor e a louvar-te. Senti que a garota tremia debaixo da minha mão. Deus a estava tocando com seu amor. Agora você pode agradecer a Deus por tudo? Sim, esforçou-se para responder. Agradeço-te, Deus. De coração eu te agradeço por tudo. Continuei a orar. Ó Deus, creio que estás curando este espírito quebrantado. Estás pondo nela uma nova vida. Estás lhe dando alegria em lugar de tristeza, vitória em lugar de frustração. O seu rosto brilhava com as lágrimas. O que aconteceu? Indagou. Sinto-me tão diferente. Não me sinto mais agitada. Tudo está calmo em mim. Jamais me senti assim. Estou feliz, estou mesmo. Seus olhos estavam arregalados. Tamanha a surpresa. O que foi isso? Deus modificou-a, porque nós acreditamos nele e o louvamos. Respondi, compreendendo que, naquele instante, em mim também havia ocorrido um milagre. Parecia-me estar vendo outra pessoa. Tinha vontade até de abraçá-la. Parecia-me tão bonita, tão limpa, tão pura. Senti meu espírito elevar-se. Obrigado, Senhor. Consegui amar aquela jovem. Obrigado por teres me modificado, Senhor. Eu jamais conseguiria amar aquela criatura tentando eu mesmo modificar minha atitude. A mudança teve de ser operada por Deus. A minha parte consistiu em reconhecer
e confessar a minha incapacidade de amar, e depois, pela fé, submeter-me à transformação feita por Deus. Quanto mais tentamos nos modificar, mais frustrados nos tornamos e mais culpados nos sentimos pelos nossos defeitos. Deus nos faz encontrar certas pessoas justamente para nos mostrar como somos incapazes de amar os outros por nós mesmos. Ele não o faz para que nós nos sintamos maus, mas sim para nos dar uma oportunidade de experimentarmos seu amor transformador em nossa vida e na vida das pessoas que foram designadas por Ele para que as amássemos. Você agradece a Deus pelas pessoas difíceis de ser amadas que encontra? Tem algum vizinho ranzinza? Um patrão difícil? Louve a Deus por eles, pois o Senhor nos ama e deseja completar nossa alegria, fazendo com que amemos a todos. Ele os ama também e quer usar-nos como um veículo para que o seu amor chegue até eles. Acho que talvez a oportunidade mais maravilhosa e mais desafiante para amar esteja dentro de nosso próprio lar, onde temos o nosso viver diário. Será que o seu marido ou a sua esposa tem certos defeitos profundamente irritantes? É difícil viver com seus pais? Seus filhos são rebeldes? Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Aceitai-vos uns aos outros. Agradecei a Deus uns pelos outros. Não é fácil agradecer a Deus por um marido alcoólatra ou por um filho indiferente ou rebelde. Não é fácil amar alguém que afirma não querer o nosso amor. Não é fácil reconhecer a trave que está nos nossos olhos, nosso farisaísmo, nossa alta comiseração, o papel de mártir, sofredor que temos desempenhado. Seremos capazes de agradecer a Deus por trazer à nossa vida pessoas que nos mostrem a trave que está em nossos olhos? Teremos a capacidade de agradecer a Deus por elas justamente como elas são e, acima de tudo, pelas coisas que as tornam difíceis de ser amadas? Será que podemos confessar nossa incapacidade de amá-las por causa dos seus hábitos irritantes? Teremos capacidade de dizer a Deus que queremos amá-las e depois nos submetermos a Ele para sermos remodelados, refeitos, de maneira a podermos amá-las perfeitamente, conforme é a sua vontade e o seu intento para nós? Se assim for, podemos esperar confiantemente que Deus operará um milagre em nós. Pode ser que aconteça instantaneamente. Pode ser que venhamos a sentir imediatamente uma centelha maravilhosa de amor e, naturalmente, iremos nos regozijar e louvar a Deus por isso.
mas fiquemos alerta para que não nos tornemos dependentes de sentimentos. Essa primeira centelha pode desaparecer e há o perigo de ficarmos esperando um segundo toque sem procurarmos agir nesse inteirinho. Amar deliberada e intencionalmente, como Cristo nos ama, requer sempre a atuação de nossa vontade. Tomemos a decisão de amar, sintamos ou não o amor. Deus nos mostrará maneiras práticas e específicas de transmitir esse amor à pessoa que Ele nos apresentar e em seguida experimentaremos um amor muito mais profundo por ela. Um amor como nunca sentiríamos antes. Será um amor estável e constante, pois vem de uma fonte superior, que está muito acima dos nossos limitados recursos. É o amor de Deus, enchendo-nos de tal maneira que chega a transbordar, extravasando para os outros, por nosso intermédio. Isto significa estar arraigado no amor de Deus, nesse solo fértil, nessa própria habilidade de amar, crescerá cada vez mais. É desta maneira que o Espírito Santo produz seu fruto em nossa vida. Uma senhora cristã tinha um marido alcoólatra, com quem conviveu durante muitos anos, até que finalmente ele se meteu em apuros e acabou na prisão. A esposa lutou muito para cuidar dos filhos com escasso auxílio que recebia do governo. Com toda a fidelidade, ela os criou na igreja. Toda a comunidade tinha-lhe grande respeito e simpatia. Coitada da Edna, diziam os conhecidos. Ela criou os filhos sozinha e nunca deixou de vir à igreja aos domingos e jamais se queixou. Enquanto isso, aquele marido imprestável nunca trabalhou. Vivia bêbado o tempo todo, para a desgraça e vergonha de sua família, que é tão maravilhosa. Como o marido estava na prisão, Edna resolveu se divorciar dele. Assim, finalmente, ela poderia criar os seus filhos num ambiente melhor. Um dia, uma pessoa amiga lhe deu um exemplar de Louvor que Liberta. Parecia uma tarefa impossível agradecer a Deus por todos os anos de miséria que ela tinha passado, mas ao ver como o louvor tinha modificado a vida de outras pessoas, ela decidiu experimentar. Obrigada pelo marido e pelo seu vício de beber, orou ela. Obrigada pelos anos de pobreza, de temores e solidão. Pouco depois, ela soube que o seu ex-marido tinha saído da prisão e que voltara ao vício. Mesmo assim, ela continuou a agradecer a Deus pelas circunstâncias. Aos poucos, ela começou a perceber coisas em sua própria vida que não tinha visto antes. À medida que continuava a agradecer a Deus pelo seu ex-marido, pedindo a Deus que a ajudasse a amá-lo e aceitá-lo tal qual ele era, veio compreender que durante anos ela própria cometera um erro muito mais sério do que
o da bebida. Ela tinha sempre olhado para o argueiro que havia no olho do marido e nunca tinha visto a trave do seu próprio. Ela sempre o tinha julgado mal por causa da sua bebedeira, sentindo-se muito mais correta e melhor do que ele, ao mesmo tempo que vivia constantemente com pena de si mesma, em depressão e num infeliz martírio. Senhor, clamou ela, certo dia, vejo agora que o meu pecado tem sido muito pior do que o de meu marido. Tu me mandaste que nos amássemos uns aos outros, que nos alegrássemos nas provações, e eu não amei nem me alegrei. Perdoa-me, Senhor. Agradeço-te por teres posto o meu marido em minha vida, pois só assim pude enxergar a mim mesma. Agora, Senhor, acerta a vida dele, cura suas mágoas e tudo o que ele tem sofrido, e toca-o com teu amor. Daquele dia em diante, Edna passou a alegrar-se em quaisquer circunstâncias. Ela compreendera que Deus as introduzira em sua vida como parte do seu plano para encher seu coração de amor e alegria. À medida que ela continuava a louvá-lo, todos os antigos sentimentos de autopiedade e depressão foram desaparecendo. Cada dia era um acontecimento novo e auspicioso. Ela se tornou consciente da presença de Jesus Cristo de um modo mais intenso e vívido. Certo dia, seu ex-marido foi assistir a um culto evangélico. Aceitou Cristo como seu Salvador e foi completamente liberto do vício do álcool, que o havia prendido durante 15 anos. Os dois se casaram novamente. O marido resolveu estudar a fim de começar uma nova vida servindo a Deus. Livro O Poder do Louvor, de Merlin Curtis, narrado por Rosinha Gondim. Continuação, capítulo 4, Conte as Bênçãos, parte 2. Um relacionamento difícil ou circunstâncias aflitivas podem ser uma maneira de Deus, em seu amor, nos dar uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de exercitarmos nossas energias espirituais, ou pode ser sua forma de expor uma determinada fraqueza ou erro nosso. Seja qual for a razão, temos motivos para nos regozijarmos. Qualquer fraqueza, mesmo muito bem escondida, é como uma fenda no alicerce de um edifício. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja queda vem de repente, num momento. Isaías 30, 13. Uma fenda no alicerce, mais cedo ou mais tarde, fará com que todo o edifício caia. Podemos confessar todos os pecados e fraquezas dos quais nos lembramos e estar certos de que, uma vez confessados, eles são também perdoados e o amor de Deus cobre e cura as cicatrizes e as lembranças. E o que acontece com as fendas ocultas, os pecados ocultos, que somente vêm à tona
em forma de uma vaga impressão de impaciência, insegurança, confusão, ressentimento ou qualquer outro desses sintomas que todos conhecemos por experiência. A maldade a que Isaías se refere no versículo acima era a obstinada recusa dos israelitas de agirem em conformidade com a palavra de Deus. Ao invés de dar atenção a ela, eles procuraram o conselho dos seus próprios adivinhos e conselheiros humanos. Eles preferiram confiar em si mesmos em lugar de confiarem em Deus. A autoconfiança é uma brecha muito perigosa em nosso alicerce. Se Deus nos colocar em circunstâncias que nos revelem o quanto é falha a nossa autoconfiança, devemos agradecer-lhe por tal incapacidade e regozijar-nos pela força e pelo poder que vem dele. Em Fort Benning, na Geórgia, um aluno do curso de oficiais achou-se em circunstâncias um tanto difíceis de serem superadas. Preciso de sua ajuda, senão enlouqueço, disse-me ele. Ele estava confiado que poderia enfrentar toda e qualquer circunstância de sua vida com sucesso. Sua autoconfiança chegara aos limites da arrogância. Mas desde que viera para o quartel, ele se achava incapaz de agir como antes, sendo que o seu conceito próprio e sua perspectiva de vida tinham sido inteiramente destruídos. O rigoroso treinamento do curso de oficiais é planejado de maneira a não somente ensinar aos jovens seus deveres como oficiais do Exército, mas também a expor quaisquer fraqueza da personalidade do candidato e que possa vir a pôr em perigo a vida dos seus comandados quando em combate. O candidato sofre determinadas pressões que têm a finalidade de testar sua fibra moral. Muitos deles não resistiram a pressões assim na prática. E é melhor que isso venha a lume antes que eles sejam postos à frente das tropas. Os instrutores perceberam que aquele rapaz não era muito seguro de si mesmo, apesar da sua máscara de autossuficiência. Submeteram-no ao máximo de tensão possível. De manhã à noite, ele estava sob vigilância. Era criticado pelo menor movimento. Você não pode andar mais rápido? Não entendeu as instruções, não? É burro? Você sempre come tanto assim, é? Não tem fibra? Quer que a sua mamãe venha ajudá-lo? Corra ao seu redor do prédio mais uma vez. Talvez consiga correr mais depressa. A confiança que o rapaz tinha em si próprio foi desaparecendo rapidamente. Humilhado e indefeso, ele estava completamente desnorteado, disposto a desertar e até a fugir do país, se isso fosse necessário, para escapar à perseguição. Disse-me que nunca tinha acreditado em Deus e que a Bíblia não fazia muito sentido para ele. Mas se houvesse um Deus que pudesse ajudá-lo, ele queria crer.
Mostrei-lhe o que a Bíblia tinha a dizer sobre as circunstâncias que o rodeavam. Falei-lhe que Deus tinha um plano perfeito para a sua vida, que os tormentos pelos quais ele estava passando faziam parte do plano e que Deus o livraria de toda a tensão se ele entregasse o controle de sua vida a ele e lhe agradecesse por tudo. O rapaz estava muito abatido. Seu rosto e olhos mostravam tensão e falta de sono. Jamais estive numa situação como essa, comentou, abandonando a cabeça. Estou chegando ao fim de minhas forças. E o Senhor vem me dizer que foi Deus que me colocou nisso? Digamos que Deus permitiu que isso acontecesse, expliquei-lhe. Estou certo de que Ele teria preferido que você se voltasse para Ele e aceitasse as suas condições para a sua vida sem este sofrimento todo. Mas já que você insistia em dirigir a sua própria vida por si mesmo, Deus escolheu a maneira mais rápida e mais terna de lhe mostrar que você precisa dele. Abri a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios e li. Deveis saber, meus irmãos, algo do que nos aconteceu quando viajamos pela Ásia, altura em que sofremos tanta sobrecarga que quase não aguentando mais, pensávamos estar perto do fim. Agora, ainda acreditamos que esta experiência de chegarmos ao fim de nossos recursos foi para aprendermos a confiar não em nós próprios, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, 8, 9. O rapaz ficou pensativo, mas permitiu que eu orasse por ele, embora não tivesse muita certeza de que isso poderia ajudá-lo. Pus as mãos sobre a sua cabeça e comecei a louvar a Deus pela situação, pedindo-lhe que desse ao jovem um novo entendimento do seu amor e do seu interesse por ele, e todas as minúcias de sua vida. Enquanto eu orava, ele começou a tremer. Lágrimas rolavam de seus olhos. Após um certo tempo, começou a rir em voz alta. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, bradou ele. Obrigado, Senhor. Agora sei que te interessas por mim. Acredito que me amas. Voltou-se para mim, com o rosto brilhando. Foi Deus quem me trouxe para esta escola de oficiais. Ele sabia que eu encontraria a solução de tudo aqui. Sinto-me um novo homem. E era realmente. Aceitou Cristo como o Salvador e terminou o curso com excelente classificação. Aquela crise revelara uma fenda muito séria no alicerce de sua vida. Quando ele se apercebeu disso e agradeceu a Deus por estar intervindo nas circunstâncias, a fenda foi sanada. Os problemas que vêm derrubar as muralhas da nossa autossuficiência são bênçãos de Deus, disfarçadas de dificuldades.
podemos agradecer a Deus por elas com toda a sinceridade e louvá-lo pelos golpes que removem a ilusão de que somos capazes de controlar a situação. Quando mais o louvarmos, mais fácil se tornará a transição. Nossa alegria será aumentada e quase não sentiremos as dores. Descobriremos também que quanto mais tormentosas as circunstâncias, melhor será a nossa compreensão da força e do poder de Cristo, que habita e se desenvolve em nós. Cada desafio, cada provação ou oportunidade de crescimento nos capacita ainda mais para sermos veículos do seu amor e de seu poder. Uma jovem defrontou-se com uma série de tragédias. Sua mãe e 2 dos seus irmãos morreram. Seu pai casou-se novamente, divorciou-se e casou de novo. A garota não ia bem na faculdade e estava bebendo demais. Foi nessa ocasião que ouviu falar sobre Jesus e aceitou como Salvador. Durante um certo tempo, ela se tornou muito alegre e, contando a sua história, contribuiu para que outras pessoas viessem a conhecer Jesus Cristo. Sua vida corria suavemente e ela pensou que os tempos difíceis tivessem passado. Mas depois novas dificuldades começaram a aparecer. Sofreu 2 acidentes de automóvel e em ambos ficou ferida. Apareceu um tumor no seu pescoço e ela sofreu muito quando teve de ser operada. Certo dia, ela tomou um refrigerante e adoeceu seriamente. Haviam colocado drogas na bebida. Certa vez, quando ia para a escola, um homem tentou atacá-la com uma faca e ela ficou bastante nervosa. De outra feita, foi perseguida por um homem com uma espingarda. Gatunos começaram a rondar sua casa uma noite e um deles entrou e violentou-a. Por fim, foi despedida do seu emprego de tempo parcial, porque o seu chefe achou que se tanta coisa ruim lhe acontecia, era porque ela não devia estar procedendo bem. Durante esse tempo todo, a moça lutava para não perder a fé. E a parte mais difícil foi justamente ter que suportar a suspeita e desconfiança do pessoal da sua igreja. Nessa ocasião, alguém lhe deu o livro Louvor que Liberta. Ela leu e tomou novo alento. Talvez Deus tivesse um motivo para permitir que todo aquele mal lhe sobreviesse. Ela começou a lhe agradecer pelas calamidades que se haviam abatido sobre sua vida. À medida que eu fazia, a alegria ia tomando o lugar do medo. Compreendi, de repente, que Deus era tudo o que eu tinha, disse-me ela. Outros podem ter segurança. Comigo é diferente. Eu só tenho a Ele, e tudo o que me acontece fez com que eu enxergasse isso mais claramente. Agora
ela possui um poder novo, radiante, para testemunhar de seu Salvador. Ela compreende profundamente e com muita compaixão aqueles que sofrem como ela sofreu. Aprendeu a crer que todas as circunstâncias de sua vida eram controladas pela carinhosa mão de Deus. E a cada nova provação ela diz: sei que Deus a permitiu, portanto deve ser para o meu bem. Uma jovem senhora perdeu o marido repentinamente. Eles não tinham filhos e ela se sentiu terrivelmente só. Quando procurou a família em busca de conforto e simpatia, eles se recusaram a falar com ela e agiram como se ela não existisse. Ela não podia entender essa total rejeição. Jamais tinha sido tratada assim por eles, e a angústia de estar só e sem o apoio da família era mais do que ela podia suportar. Sentia muitas dores e não conseguiu dormir. Começou a emagrecer bastante. Dia e noite ficava sozinha em casa chorando. Chegou a perder a noção do tempo e percebeu que estava perdendo a lucidez. Em desespero, ela clamou: ó Deus, será que existes? Tu te preocupas comigo? Não ouviu resposta, nem achou descanso. Um dia, na livraria local, vi um exemplar de Louvor que Liberta. Leu na capa que o autor era capelão do exército e pôs o livro de volta no balcão. Seu marido estava no exército quando morrera, e ela não queria reavivar as lembranças. Mas o título do livro não lhe saiu da mente o dia todo, e um pensamento vinha-lhe constantemente: leia-o, leia-o. Ela nunca tinha sentido um impulso assim para ler qualquer publicação. E meio confusa com esse sentimento, voltou à livraria e comprou o livrinho. Começou a ler no instante em que chegou em casa, e as lágrimas logo começaram a rolar. Havia momentos em que ela chorava tanto que não conseguia enxergar as letras, e de repente notou que estava de joelhos no chão e ainda lendo. Tinha certeza de que Deus estava lhe falando diretamente através do livro, embora a mensagem parecesse inacreditável. Será que ele estava querendo lhe dizer para agradecer pela morte do marido? Como podia Deus ser tão cruel? Todo o seu ser se revoltava a essa ideia. Entretanto, à medida que continuava a leitura, seus soluços se acalmavam e uma nova paz tomava conta do seu coração. Vagarosamente, seus pensamentos foram mudando. A mão de Deus tem estado em todos estes acontecimentos para me ajudar, pensou ela. Ele sabia que enquanto meu marido fosse vivo, eu jamais o procuraria. Se meu irmão e sua família tivessem sido bondosos comigo, eu teria me apegado a eles. Agora estou completamente só e procurando Deus. Ó Jesus, sinto a tua presença.
estás aqui comigo, e eu te louvo e agradeço por tudo que me conduziu a ti. Ela nunca tinha sentido tal paz em seu coração. Nos dias seguintes, sua vida irradiava alegria, o que muito admirou seus amigos e vizinhos, que estavam cada vez mais preocupados com a sua prostração pela dor. Algum tempo depois, seu irmão veio vê-la com uma triste confissão. Quero pedir-lhe perdão. Houve um terrível mal-entendido. Alguém nos disse que você tinha se queixado de que nós recusáramos nosso auxílio quando seu marido estava morrendo. Nós acreditamos, ficamos tão chocados e magoados que nem quisermos vê-la ou falar-lhe. O irmão estava mesmo envergonhado. Soubemos hoje que o fato ocorreu com outra pessoa e pensar que a deixamos completamente isolada quando você mais precisou de nós. Não fique triste, disse a jovem viúva animadamente. Seja agradecido a Deus por ter cometido este engano. O que você quer dizer? O irmão achou que não tinha ouvido bem. Eu o abandonei quando você precisava de mim. Quer que eu agradeça a Deus por isso? Isso mesmo, disse ela rindo. Se você não me tivesse voltado as costas, eu não teria descoberto o quanto Deus me ama. Não queremos dizer que se deva acreditar em boatos ou deixar de ajudar quem precisa do nosso amor. Mas Deus quer que entendamos que ao confiarmos nossa vida a Ele, podemos estar certos de que ninguém nos tratará injustamente, a menos que Deus o permita, para o nosso bem. Podemos lhe agradecer por todas as palavras cruéis ou mesquinhas que nos são dirigidas, ou pelas sorrateiras punhaladas dadas pelas costas. Deus abençoará você por isso, se suportarem sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade dele. Se vocês fazem o mal e por isso são castigados, qual é o merecimento de suportarem isso com paciência? Se vocês sofrem por terem feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus o abençoará por isso. 1 Pedro 2, 19 e 20. Uma roseira precisa ser podada para dar rosas perfeitas. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que der fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. João 15, 1 a 3. Jesus nos deu os seguintes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é:
Amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. O amor de Deus de que Jesus falou é um amor deliberado que depende da disposição de amar, um amor exercitado pela fé. Jesus descreveu a natureza desse amor quando disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Tudo que nos impeça de obedecer a este mandamento precisa ser cortado, podado. Estaremos atrasando e impedindo a obra de Deus em nós, se rejeitarmos ou nos queixarmos das circunstâncias dolorosas, pelas quais Ele está nos podando. Elas não acontecem por acaso ou por um destino cruel, mas porque o nosso Pai é um amoroso jardineiro, ou como diz a Bíblia, nosso agricultor. Podemos nos regozijar nas dificuldades e agradecer a Deus por elas, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Um aluno do curso de oficiais de Fort Benning recebeu a notícia de que a sua esposa tinha sido levada para um hospital de doenças mentais, após um sério esgotamento nervoso. O prognóstico médico não era dos melhores e não se sabia quanto tempo ela deveria ficar no hospital. Quando John veio ver-me, nem conseguia falar direito. Soluçava e as lágrimas corriam-lhe pela face. Por que aconteceu isso? Disse por fim. Eu e minha esposa temos procurado ser bons cristãos. Por que Deus nos abandonou? Deus não os abandonou. Ele teve um objetivo definido ao permitir que a sua esposa fosse para o hospital. Vamos ajoelhar e agradecer-lhe por isso. O jovem me encarou espantado. Sou luterano e jamais li uma coisa dessas na Bíblia. E este versículo? Sugeri, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Ele abanou a cabeça. Conheço este versículo, disse, mas sempre pensei que significasse agradecer a Deus pelas coisas boas. Agradecer-lhe pelas coisas más não parece bíblico. Sempre achei que Paulo foi um tanto exagerado quando disse para aguentarmos as enfermidades com prazer. Antigamente eu também pensava assim, respondi, mas eu me convenci de que Paulo está certo quando ele fala sobre regozijar-se nas enfermidades. Ele, obviamente, não quer dizer que devamos ter prazer na dor em si. Mas Paulo chegou a ver o sofrimento sob um prisma diferente. Ele descobriu que seu sofrimento servia a um propósito mais elevado e fazia parte do perfeito plano de Deus para ele. John fitou-me pensativo. Não sei, disse vagarosamente. Não faz muito sentido.
A lição foi também muito difícil para Paulo. Lembra-se do espinho na carne? Ele concordou. 3 vezes Paulo pediu que ele fosse removido. É claro que nessa ocasião não estava se alegrando com a dor. E 3 vezes Deus lhe respondeu: não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Paulo não se sentia feliz pela doença em si. Continuei. Ele continuou a dizer aos coríntios: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. John começou a folhear a Bíblia pensativamente. Tenho fé que Deus está operando em todas as coisas, disse finalmente. Mas esta questão de regozijar é muito difícil para mim. Se afirmamos ter fé, mas não conseguimos nos alegrar, isso não quer dizer que ainda nos entregamos a Deus para que Ele faça o que for melhor? Sugeri. John permaneceu em silêncio. Depois disse com determinação: acho que o Senhor tem razão. Quero experimentar. Ajoelhamo-nos e aquele rapaz alto soluçava a orar. Deus, sei que tu me amas, a minha esposa, muito mais do que eu. Acredito que tu estás realizando um plano maravilhoso para nós. As lágrimas desciam livremente pelo seu rosto, mas os seus olhos brilhavam com uma nova esperança. Deus está fazendo o que é melhor, capelão. Tenho certeza. Alguns dias depois, John pediu transferência para outra base, a fim de estar mais perto da esposa. Quando lhe foi concedida, ele veio se despedir de mim. Espere só até ouvir a melhor parte da história, disse ele alegremente. Deus prometeu curar minha esposa no momento em que eu for vê-la. Se eu colocar minhas mãos sobre a sua cabeça e disser, em nome de Jesus, esteja curada. Senti uma ponta de dúvida. E se na sua ânsia ele estivesse passando adiante de Deus? Mas naquele instante eu também senti a confirmação do Espírito Santo e impus minhas mãos sobre John numa oração de despedida. Pai, tu disseste que se 2 concordassem na terra a respeito de algum pedido, tu concederias. Mateus 18, 19. Portanto, eu concordo com John de que no momento em que ele tocar na sua esposa, tu a curarás. 2 semanas depois, recebi uma carta dele.
aconteceu justamente como Jesus nos dissera. Minha esposa se achava no consultório do psiquiatra quando a vi. Estava com uma aparência horrível. As rugas do seu rosto e o medo que saltava dos seus olhos quase me convenceram de que ela não tinha mais cura. Mas eu sabia que precisava obedecer a Deus. Dirigi-me a ela e coloquei as minhas mãos sobre sua cabeça. No momento em que a toquei, pareceu que ela tinha tomado um choque. Compreendi que estava curada e disse isso para o psiquiatra. Ele me olhou espantado, achando que eu também precisava ser internado. Mas no dia seguinte, chamaram-me e o psiquiatra disse: não sei explicar, mas a sua esposa parece estar curada. Agora ela está em casa e mais feliz do que nunca. O sofrimento deixou-a mais forte e nós dois agradecemos a Deus por todas as coisas. Aprendemos que o poder curativo de Cristo é liberado quando nós o louvamos. A força de Cristo toma o lugar de nossas fraquezas quando nós chegamos a Ele, reconhecendo e confessando nossas deficiências. Mas é muito comum ficarmos envergonhados de confessar nossas fraquezas, receosos de que os outros e Deus não nos aceitem como realmente somos. Esse modo de pensar está baseado na ideia errônea de que precisamos fazer algo para ganhar ou merecer o amor de Deus. Um general cristão visitou-me certa vez e confessou que a tensão de se apresentar sempre perfeito perante os seus comandados estava a ponto de matá-lo. À medida que conversávamos, compreendi que esse homem, a quem eu sempre admirara pela sua postura autoconfiante, nunca fora capaz de se aceitar como era. Estava obcecado pela ideia de que, se ele se descuidasse, iria despontar deploravelmente a sua família e seu batalhão. Sugeri que a sua tensão diminuiria se ele agradecesse a Deus por tê-lo criado exatamente como era. O Senhor refere-se ao modo como sou atualmente? Tenso e cheio de medo, perguntou, e eu respondi que sim. O Senhor pensa que o Deus que criou o universo e colocou as estrelas no céu foi menos cuidadoso quando o criou? Nem tampouco foi ele negligente quando permitiu certas circunstâncias em sua vida, a fim de lhe mostrar o quanto o ama. O general veio ao meu gabinete várias vezes, estudou a Bíblia e leu Louvor que Liberta. Com muito interesse, aos poucos, ele foi aceitando a ideia de que Deus tinha um plano perfeito para a sua vida
e o contínuo estado de tensão nervosa em que vivia estava servindo aos propósitos de fazê-lo confiar em Deus. Começou a louvar a Deus pela sua angústia, e aos poucos uma grande sensação de paz foi tomando o lugar de seus velhos temores. Pela primeira vez em sua vida, ele estava satisfeito consigo mesmo. Quando pensava que Deus não podia me amar por causa da minha fraqueza, tentava encobri-las e, em consequência, eu me afastava cada vez mais da verdade, disse ele. Quando fui capaz de admitir que era fraco e de agradecer a Deus por me ter feito assim, o seu amor começou a me transformar e ele começou a me dar a sua paz. Davi escreveu: Bendizei, ó povo, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, pois preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas coisas, as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A ele clamei com a boca, como a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, ó Senhor, não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Salmos 66, 8 a 12, 17 a 19, 1 e 2. Davi desejava se identificar com Deus e sabia que qualquer coisa de impuro que existisse nele impediria que o amor de Deus enchesse seu coração e fluísse através dele para os outros. Por essa razão, Davi acolhia com alegria o processo de purificação, de quebrantamento e de limpeza usado por Deus, a fim de ajudá-lo. Ele se regozijava quando as provações revelavam os pecados escondidos no seu próprio coração, pois assim podia confessá-los e ser perdoado. O próprio Deus ensinara isto a Davi. Não, eu não preciso dos sacrifícios de carne e de sangue que vocês oferecem. O que eu quero de vocês é o seu agradecimento verdadeiro. Quero ver cumpridas as suas promessas. Quero que vocês confiem em mim, em suas horas de aflição, para que eu possa livrá-los e vocês possam me dar glória.
Não recitem mais as minhas leis e parem de alegar as minhas promessas, pois vocês têm recusado a minha disciplina, desrespeitando as minhas leis. Esta é a última oportunidade para todos vocês, mas o verdadeiro louvor é um sacrifício valioso. Isto é o que realmente me honra. Aqueles que andam nas minhas veredas receberão a salvação do Senhor. Salmos. Os caminhos do Senhor são os caminhos do louvor. O amor de que Jesus falou é um amor deliberado, que depende da disposição de amar, um amor exercitado pela fé. Jesus descreveu a natureza desse amor quando disse: "O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." João 15, 12. Tudo que nos impeça de obedecer a este mandamento precisa ser cortado, podado. Estaremos atrasando e impedindo a obra de Deus em nós, se rejeitarmos ou nos queixarmos das circunstâncias dolorosas pelas quais Ele está nos podando. Elas não acontecem por acaso ou por um destino cruel, mas porque o nosso Pai é um Pai amoroso, jardineiro, ou como diz a Bíblia, o nosso agricultor. Podemos nos regozijar nas dificuldades e agradecer a Deus por elas, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Um aluno do curso de oficiais de Fort Benning recebeu a notícia de que a sua esposa tinha sido levada para um hospital de doentes mentais, após um sério esgotamento nervoso. O prognóstico médico não era dos melhores e não se sabia quanto tempo ela deveria ficar no hospital. Quando John veio ver-me, nem conseguia falar direito. Soluçava e as lágrimas corriam-lhe pela face. "Por que aconteceu isso?" disse por fim. "Eu e minha esposa temos procurado ser bons cristãos. Por que Deus nos abandonou?" Deus não os abandonou. Ele teve um objetivo definido ao permitir que a sua esposa fosse para o hospital. Vamos ajoelhar e agradecer-lhe por isso. O jovem me encarou espantado. "Sou luterano e jamais li uma coisa dessas na Bíblia." "E este versículo?" sugeri, "dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo." Efésios 5, 20. Ele abanou a cabeça, conheceu esse versículo. Disse: "Mas sempre pensei que significasse agradecer a Deus pelas coisas boas. Agradecer-lhe pelas coisas más não parece bíblico." Sempre achei que Paulo foi um tanto exagerado quando disse para aguentarmos as enfermidades com prazer. "Antigamente eu também pensava assim", respondi, "mas eu me convenci de que Paulo está certo. Quando ele fala sobre regozijar-se nas enfermidades, ele obviamente não quer dizer que devamos ter prazer na dor em si.
Mas Paulo chegou a ver o sofrimento sob um prisma diferente. Ele descobriu que seu sofrimento servia a um propósito mais elevado e fazia parte do perfeito plano de Deus para ele. John fitou-me pensativo. Não sei, disse vagarosamente. Não faz muito sentido. A lição foi também muito difícil para Paulo. Lembra-se do espinho na carne? Ele concordou. 3 vezes Paulo pediu que ele fosse removido. É claro que nessa ocasião não estava se alegrando com a dor. E 3 vezes Deus lhe respondeu: não, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, 9. Paulo não se sentia feliz pelas doenças em si. Continuei. Ele continuou a dizer aos coríntios: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. John começou a folhear sua Bíblia pensativamente. Tenho fé que Deus está operando em todas as coisas, disse finalmente. Mas essa questão de regozijar é muito difícil para mim. Se afirmarmos ter fé, mas não conseguimos nos alegrar, isso não quer dizer que ainda não nos entregamos a Deus para que Ele faça o que for melhor? Sugeri. John permaneceu em silêncio. Depois disse com determinação: acho que o Senhor tem razão. Quero experimentar. Ajoelhamo-nos e aquele rapaz alto soluçava a orar. Deus, sei que tu amas a minha esposa, muito mais do que eu. Acredito que tu estás realizando um plano maravilhoso para nós. As lágrimas desciam livremente pelo seu rosto, mas os seus olhos brilhavam com uma nova esperança. Deus está fazendo o que é melhor, capelão. Tenho certeza. Alguns dias depois, João pediu transferência para outra base a fim de estar mais perto da esposa. Quando lhe foi concedida, ele veio se despedir de mim. Espere só até ouvir a melhor parte da história, disse ele alegremente. Deus prometeu curar minha esposa no momento em que eu for vê-la. Se eu colocar minhas mãos sobre a sua cabeça e disser: em nome de Jesus, esteja curada. Senti uma ponta de dúvida. E se na sua ânsia ele estivesse passando adiante de Deus? Mas naquele instante eu também senti a confirmação do Espírito Santo e impus minhas mãos sobre John numa oração de despedida. Pai, tu disseste que se 2 concordassem na terra a respeito de algum pedido, tu os concederias. Mateus 18, 19. Portanto, eu concordo com o John de que no momento em que ele tocar na sua esposa, tu a curarás. 2 semanas depois, recebi uma carta dele.
Aconteceu justamente como Jesus nos dissera. Minha esposa se achava no consultório do psiquiatra quando a vi. Estava com uma aparência horrível. As rugas do seu rosto e o medo que saltava dos seus olhos quase me convenceram de que ela não tinha mais cura. Mas eu sabia que precisava obedecer a Deus. Dirigi-me a ela e coloquei as minhas mãos sobre sua cabeça. No momento em que a toquei, pareceu que ela tinha tomado um choque. Compreendi que estava curada e disse isso para o psiquiatra. Ele me olhou espantado, achando que eu também precisava ser internado. Mas no dia seguinte, chamaram-me e o psiquiatra disse: não sei explicar, mas a sua esposa parece estar curada. Agora ela está em casa e mais feliz do que nunca. O sofrimento deixou-a mais forte e nós dois agradecemos a Deus por todas as coisas. Aprendemos que o poder curativo de Cristo é liberado quando nós o louvamos. A força de Cristo toma o lugar de nossas fraquezas quando nos chegamos a Ele, reconhecendo e confessando nossas deficiências. Mas é muito comum ficarmos envergonhados de confessar nossas fraquezas, receosos de que os outros e Deus não nos aceitem como realmente somos. Esse modo de pensar está baseado na ideia errônea de que precisamos fazer algo para ganhar ou merecer o amor de Deus. Um general cristão visitou-me certa vez e confessou que a tensão de se apresentar sempre perfeito perante os seus comandados estava a ponto de matá-lo. À medida que conversávamos, compreendi que esse homem, a quem eu sempre admirara pela sua postura e autoconfiança, nunca fora capaz de se aceitar como era. Estava obcecado pela ideia de que, se ele se descuidasse, iria desapontar deploravelmente a sua família e seu batalhão. Sugeri que a sua atenção diminuiria se ele agradecesse a Deus por tê-lo criado exatamente como era. O Senhor refere-se ao modo como sou atualmente? Tenso e cheio de medo? Perguntou. E eu respondi que sim. O Senhor pensa que o Deus que criou o universo e colocou as estrelas no céu foi menos cuidadoso quando o criou? Nem tampouco foi ele negligente quando permitiu certas circunstâncias em sua vida a fim de lhe mostrar o quanto o ama. O general veio ao meu gabinete várias vezes. Estudou a Bíblia e leu Louvor que Liberta, com muito interesse. Aos poucos, ele foi aceitando a ideia de que Deus tinha um plano perfeito para a sua vida e o contínuo estado de tensão nervosa em que vivia estava servindo ao propósito de fazê-lo confiar em Deus. Começou a louvar a Deus pela sua angústia e, aos poucos, uma grande sensação de paz foi tomando o lugar de seus velhos temores. Pela primeira vez em sua vida, ele estava satisfeito consigo mesmo. Quando pensava que Deus não podia me amar por causa das minhas fraquezas, tentava encobri-las e, em consequência,
eu me afastava cada vez mais da verdade. Disse-me ele. Quando fui capaz de admitir que era fraco e de agradecer a Deus por me ter feito assim, o seu amor começou a me transformar e ele começou a me dar a sua paz. Davi escreveu: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, pois preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Salmos 66, de 8 a 12, 17, 19, de 1 a 2. Davi desejava se identificar com Deus e sabia que qualquer coisa de impuro que existisse nele impediria que o amor de Deus enchesse seu coração e fluísse através dele para os outros. Por essa razão, Davi acolhia com alegria o processo de purificação, de quebrantamento e de limpeza usados por Deus a fim de ajudá-lo. Ele se regozijava quando as provações revelavam os pecados escondidos no seu próprio coração, pois assim podia confessá-los e ser perdoado. O próprio Deus ensinara isto a Davi. Não, eu não preciso dos sacrifícios de carne e de sangue que vocês oferecem. O que eu quero de vocês é o seu agradecimento verdadeiro. Quero ver cumpridas as suas promessas. Quero que vocês confiem em mim, em suas horas de aflição, para que eu possa livrá-los e vocês possam me dar glória. Não recitem mais as minhas leis e parem de alegar as minhas promessas, pois vocês têm recusado a minha disciplina, desrespeitando as minhas leis. Esta é a última oportunidade para todos vocês, mas verdadeiro louvor é um sacrifício valioso. Isto é o que realmente me honra. Aqueles que andam nas minhas veredas receberão salvação do Senhor. Salmos e provérbios vivos. Os caminhos do Senhor são os caminhos do louvor. A vida é cheia de perguntas que eu não posso responder. Há tantas
tantas coisas que acontecem que nem sempre entendo o porquê. Sentimentos de temores sobre mim, aflições que mais parecem não ter fim, surpresas de um caminho que ainda não trilhei. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz, que veio como uma brisa sussurrando em meu coração, acalmando minhas dores e emoções, dissipando tempestades, furacões. Escolhi descansar em ti. De uma coisa eu sei, decidi confiar, o invisível por certo se revelará. Então verei o que Deus preparou para mim. Nem olhos viram, ouvidos ouviram, nem homem nenhum conseguiu decifrar o que Deus faz na vida do justo que em oração clama ao Pai. No meio dessa tempestade pude então ouvir a tua voz, e veio como uma brisa sussurrando